sábado! Mas a gente vai trabalhar amanhã de qualquer jeito. Boa tarde! Papo de TV começando. Escala 7x0, ó. É. Centro, Daniel. Boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal nesse sabadão aqui no nosso Papo de TV. Ai, Deus. Já vai se inscrevendo, curtindo aqui também, porque tem muita fofoca hoje. É. Do Keeping Up with the Camargo. De novo? É, meu amigo, não, de tédio a gente não morre. Tem muita informação nova sobre essa família chegando por aqui. Ih, é verdade, ó. Tem também bomba envolvendo The Voice no SBT. E o Keep Up vem em episódio duplo, viu? Essa semana. A gente vai falar de processo, teve gente condenada na justiça, envolve Graciela Lacerda, envolve Amábile Leiró, envolve Igor Camargo, tem Luciano no meio, tem Zezé, tem bomba de caso Ana Hickman. Ai, Deus, esse caso, hein? É triste. Deixando um beijão pra Daisy Mello. Um beijo gigantesco. A Daisy Mello que colocou aqui que nós somos... Como que ela falou? Inúteis. Obrigado. Eu achei engraçado. Eu achei legal o comentário da Daisy, quis trazer aqui no programa, né? Porque assim... A gente já tem tantos anos, né, na frente aqui do vídeo, não é? TV, internet, ao vivo, os gravados, entrevistas tão bacanas que a gente já trouxe, exclusivas tão legais que a gente já trouxe. Se nós somos inúteis, né? Quem é a Daisy Mello, não é? Fica aí um beijo pra Daisy. Obrigado pelo carinho, Daisy. Eu em dobro tudo que você desejou pra gente. É verdade, viu? Muito carinho em dobro aí pra você, que você receba muito carinho na sua vida, tá bom? Tem também muita fofoca que rola no BBB, a gente vai atualizar você amanhã, não se esquece que tem live no domingo, depois do BBB. Bora começar, que o Papo de TV de hoje tá daqui, ó. Daquele jeito. Tá daquele jeito, recheado de fofoca. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha e bora começar. Vamos lá. Bomba entre a família de Zezé de Camargo. Bomba! Amábile Leiró e Igor são condenados na justiça. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Daniel, a situação não está nada fácil lá na família dos Camargo, tá? O que acontece? A coluna Fábio Oliveira descobriu com exclusividade que a briga entre Graciele, Igor Camargo e Amábile Leiró acaba de ganhar mais uma decisão judicial. Caramba. O casal foi condenado a indenizar a esposa de Zezé de Camargo, tá? A batalha judicial começou com o polêmico perfil Priscila Dantas 568, cujo controle do perfil foi atribuído à esposa de Zezé de Camargo, né? A Amábile Leiró acusou a Graciele de criar e conduzir uma conta fake para atacar a Vanessa Camargo. Tempos depois, a nora de Zezé divulgou informações de outro processo, esse sigiloso, que supostamente confirmaria que o perfil era controlado pela influenciadora. Igor, filho de Zezé, também participou de uma chuva de ataques contra a madrasta. Após a onda de ódio gerada pelas acusações de Amábile e Igor, Graciele Lacerda disse ter perdido um farto contrato comercial com a Beleton. A narrativa foi parada na justiça com pedido de danos materiais e morais, além de vários outros em caráter secundário. E aí a decisão da justiça saiu no último dia 13, tá? E de acordo com as informações da Fábio Oliveira, o juiz da ação entendeu que a divulgação de informação sigilosa foi essencial para que Graciele perdesse um contrato comercial aí no valor de R$570 mil. O prejuízo suportado pela esposa de Zezé tem, de acordo com a decisão, Amábile e Igor como os responsáveis. Uma consideração feita pelo juiz ainda nesse sentido indica, no entanto, que Graciele Lacerda também possui uma certa responsabilidade no caso, e isso porque o perfil Priscila Dantas 568 esteve vinculado ao seu e-mail e foi, como ela disse, gerenciado por terceiros que cuidavam da sua carreira. Pelo risco assumido, a esposa de Zezé também teria uma participação no caso. Diante das condições, o juiz determinou que a Amábile pague R$270 mil para Graciele pela responsabilidade na perda de metade do seu contrato comercial. Igor e Amábile, então, deverão pagar R$15 mil pelos danos morais sofridos por Graciele. Caramba! E a Graciele deverá pagar o mesmo valor para o enteado e a nora pelos danos aos quais ela
mesmo manter o ensejo. Ou seja, se vai pagar o mesmo valor, fica elas por elas, né? Fica elas por elas, mas tem essa determinação para que a Mabile pague aí cerca de 270 mil reais, que é o valor, metade do contrato que a Graciele teria perdido nessa treta aí, né, depois da divulgação de informação sigilosa do processo por parte da Amabile, pelo menos é o que diz essa decisão aqui, né, que foi divulgada pela Fábio Oliveira do Portal Metrópole. Ou seja, essa decisão, gente, ela saiu no último dia 13, acabou ganhando uma repercussão agora, trazida com exclusividade, como o Ítalo trouxe, pela coluna da Fábio Oliveira do Metrópole. O juiz entendeu que essa ação era para ser mantida em sigilo, né? E ela acabou sendo divulgada. Não deveria ter sido divulgada, até porque se fosse, não era sigilosa, né? Vamos combinar, vamos falar a verdade aí. E aí, a perda desse contrato de 570 mil reais, e agora a Amabile e Igor vão ter que arcar com metade disso. A gente não tem a informação se eles ainda podem recorrer dessa decisão, não é? Não foi divulgada essa informação, acredito eu que não, mas é claro que vão tentar reverter isso de alguma maneira. Afinal, é engraçada essa história, porque assim, por mais que você tenha a conta no seu celular e atribua a culpa a outras pessoas, quem são essas outras pessoas? Porque a Graciele, o Léo Dias provou há 2 anos atrás, mostrou ali que o perfil da Priscila Dantas estava logado no celular da Graciele Lacerda, que estava lá. E aí depois chega essa informação, né, de que estava associado ao e-mail dela, mas ela diz que outras pessoas usavam. Mas quem que são? Já iniciava a carreira dela. Exatamente, né? Quem são essas outras pessoas? E por que essas outras pessoas usariam uma conta? Porque assim, gente, foi o que eu falei, eu trabalhei como social media por muitos anos, de grandes empresas, de subcelebridades, enfim, de pessoas. E você não tem acesso ao aparelho de celular daquela pessoa. Você não mexe no celular da pessoa. O máximo que você tem é o seu aparelho de trabalho ou o seu celular, onde você tem logadas as redes sociais que você trabalha. Porque rede social, quando ela é de trabalho, você até cede o acesso para o profissional. Mas celular é uma coisa muito íntima. Não é uma coisa que você passa a senha pra todo mundo. Não é assim que funciona. Então, essa história pra mim não cola muito bem. E acho que assim, as pessoas têm que responder pelos próprios atos também. Ah, mas não foi ela. Tá, mas quem que foi, então, que fez? Aponte quem foi a pessoa responsável. Ah, foi a pessoa que cuidava. Porque nas entrelinhas, a Graciele Lacerda deu a entender que teria sido a Amabile, que teria sido a mãe da Amabile, que teriam sido pessoas ao redor dela, mas nunca veio encher a boca pra dizer quem realmente tinha pego o celular dela e falado, ah não, vamos lá, a fulana de tal que pegou, porque a fulana tinha as minhas senhas. Gente, vamos falar real aqui? Até a gente que é fudido na vida, que não tem R$1 na conta do banco, deixa a senha do celular na mão dos outros. A não ser que você seja casado ou seja casada, você deixa com o seu cônjuge. Mas você não deixa com um amigo, com uma amiga, ninguém tem a senha do seu celular, porque hoje com a senha a pessoa faz transação no banco. Sim. Sabe? A pessoa pede empréstimo. Imagina ela que é influenciadora digital, tem com certeza ali pelo menos uns 100 milzinho no banco? Com certeza tem. Então assim, não é assim que funciona. Essa história de, ai, todo mundo tinha a minha... Não, pra mim essa história não colou. Sabe por quê, Ítalo? Um celular, mais vagabundo que seja, custa R$800 hoje em dia. R$800 não faz nem cócegas pra Graciela Lacerda. Ela poderia pegar, ó, tá aqui um Moto G. O celular mais peba que tem, ó, tá aqui, ó. A câmera é mais ou menos, dá pra postar conteúdo, tá ótimo, vou logar meu Instagram aqui, você vai trabalhar com ele. É o que qualquer pessoa faria. E não, ah não, vou deixar o meu celular pessoal na tua mão, você faz o que você quer. Pra mim essa história não colou. Pra mim essa história até hoje não colou. E a ponte, né, Graciele? E também assuma os BOs. A gente sabe, né, porque ela não chegou e falou, ah não, eu criei a conta. Depois, com o tempo que as informações foram chegando, que ela falou, ah não, era um perfil que eu tinha pra stalkear não sei o que, e aí outras pessoas foram usando, e aí isso pra mim não funciona. Eu acho que essa história, assim, ela é toda esquisita, né?
Ela é toda esquisita. Ela começa esquisita, vai ficando esquisita mais pro meio, vai terminando esquisita. E aí, no final das contas, o juiz dá uma condenação, mas mesmo assim ainda responde para Graciele que ela tem essa culpa também no cartório, porque o perfil Sim. estava atrelado ao e-mail dela. Então, acho que isso meio que já dá uma resposta também, né? Olha, ela errou porque ela divulgou a informação sigilosa do processo, mas você também errou porque o perfil estava atrelado a uma conta sua, Sim. basicamente dizendo que ela era responsável pelo perfil. Teve demissão na Rede TV, a gente tá falando do Geraldo Luiz, ele que tinha perdido seus 2 programas, a Rede TV até emitiu uma nota recente dizendo que um novo projeto estava sendo desenhado, mas não vingou, viu? A informação que a gente recebeu foi que o Geraldo foi demitido 10 dias depois do cancelamento dos programas dele. Parece que a Ultrafarma, né, que era a empresa, né, a farmácia que patrocinava os programas do Geraldo e que tinha feito esse meio de campo para ele e para a Rede TV, não quis dar continuidade no patrocínio e a emissora então acabou encerrando esse contrato na última quinta-feira ontem. Tá colocando aí um ponto final no que já estava circulando na imprensa, diferente do comunicado da Rede TV que dizia que ele teria um novo projeto, né? Ele até chegou a publicar nas redes sociais alguns TBTs, né, de matérias que ele fez na Rede TV, mas a gente sabe que tanto o Geraldo Povo quanto o Ultra Show, Ultra Prêmio Show, enfim, eles não atingiam, né, uma audiência muito grande, por mais que eu acho que o começo do Geraldo Povo tenha sido legal. Era um programa diferente, ali com a direção da Marlene, trouxe uma opção legal aos domingos, depois com a direção do Robson Cirilo também. E a audiência correspondeu, né? Correspondeu No assim começo. nos níveis da Rede TV, né? Pros níveis da Rede TV deu uma melhorada no início, mas não deu esse resultado que a gente imaginou que teria, que seria um programa que queria se consolidar, que teria pelo menos os seus 2 pontinhos ali, né, toda semana. Porque a gente sabe que a Rede TV tem essa força durante o final de semana, mas aparentemente o futuro do Geraldo não será na Rede TV. Claro que já começaram as conversas de que ele pode ir para outra emissora e tudo mais. Será que ele vai pro SBT? Mas também tá todo mundo indo pro SBT, né? Ah, mas eu acho que é uma opção legal, né? Pra botar no sábado, talvez. No eu lugar lembro daquele que Eita tinha Lucas, aquela que é história horroroso. Aquela história de que o Silvio queria o Geraldo uma época, né? Sim. Na época que o Geraldo ainda tava na Record. E a gente sabe que o Silvio Santos sempre quis o Datena tá lá, né? Quem sabe se as filhas do Silvio não vão querer tornar esse sonho do pai aí uma realidade depois aí de tantos anos, né? Mas tá aí, Geraldo, então, perdeu os 2 programas que ele tinha na Rede TV. Fala-se de uma possível ida para outra emissora, mas a gente sabe que, assim, da forma que a televisão brasileira tá indo, né, fica realmente um pouco complicado a gente ver investimentos grandes em programação, principalmente porque a Band, quem normalmente fazia, né, tentava inovar de alguma forma, fez alguns investimentos já tá vindo aí Galvão Bueno, já chegou também o Otaviano Costa. Não sei se a Band levaria o Geraldo, a Record a gente sabe que não, da Rede TV ele tá saindo, a Globo eu também acho que não, agora a Band também com essas novidades por lá eu acho que não, só resta mesmo, ao meu ver, o SBT. Ele até falou que chegaram a fazer programas com 6, 7 pessoas, que era um cenário simples, quase que um cenário de papelão, que remetia... Porque papelão deve ser mais resistente, né? Que remetia à televisão quando era na sua essência na veia, né? E aí ele diz, abre aspas, eu e a minha pequena equipe fizemos e tentamos fazer o melhor para entregar para vocês, e se nós erramos na tentativa de acertar, mas acertamos do que erramos. Esse negócio do papelão não pegou bem lá nos bastidores da RTV, não. Agora, 6, 7 pessoas na equipe, é claro, para nível de televisão é muito pouco. Mas a gente faz com menos aqui, viu? A gente faz com muito menos aqui no Papo de TV. Nós somos em 3, às vezes 4 pessoas e olhe lá, tá? Boa sorte aí pro Geraldo. A gente espera que você consiga aí outros rumos. Apesar que dizem nos bastidores da Rede TV que às vezes ele era meio grosseiro com a equipe, com a produção. Às vezes isso também interrompe o sucesso, viu, Geraldo? Precisa dar uma pisadinha no chão com um pouquinho mais de calma, tá? Bora girar então, a gente tem a atualização da novela agora
Notícia que chega envolvendo o caso Ana Hickman mais uma vez. A gente falou ontem aqui a respeito do pedido, na verdade, do vídeo, né, do Alexandre Correia, onde ele fala que pode ser preso a qualquer momento. E a informação que a gente tem agora é que a Ana Hickman parece que reagiu, não é? A Ana Hickman, ela, segundo a Fábio Oliveira, rebateu ali em meio à polêmica do Alexandre Correia, podendo ser preso a qualquer momento, por já estar devendo 3 meses de pensão alimentícia do Alezinho, filho dele, com a Ana Hickman. Uma outra briga judicial entre Alexandre Correia e Ana Hickman ganhou aí novidades na justiça. Segundo a Fábio Oliveira, a Ana Hickman apresentou a defesa após as graves acusações feitas pelo Alexandre quanto ao suposto desvio de patrimônio multimilionário. A coluna da Fábia teve acesso, Ítalo, às 50 páginas protocoladas pela Ana no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que diz a Ana Hickman? Nesse documento, a Ana criticou a desorganização no processo movido pelo Alexandre Correia. Desde o surgimento da ação, o Alexandre corrigiu, né, a petição inicial 4 vezes. Segundo a Ana, as mudanças repetidas tornaram o caso desconexo, com uma narrativa sem sentido. A Ana também acusou o Alexandre de tentar, com esse processo, inverter os papéis, é isso? É isso, ela fala aqui que ele tenta inverter os papéis de agressor e vítima, né? E a Ana também afirma à justiça que não existem argumentos ou provas que indiquem qualquer ato fraudulento ou tentativa de esvaziamento e desvio de patrimônio. A apresentadora trouxe à tona também informações de que através de 90 transferências, Alexandre Correia teria movimentado 41 milhões de reais de contas societárias para contas particulares. Caramba! Com base nessa afirmação, Ana disse que ele deveria estar prestando contas e valores, e não ela. Em outro momento, a artista apontou inconsistências nos pontos levantados pelo ex-marido. Seria irrazoável, segundo ela, Alexandre exigir a retirada de dividendos de empresas que ele mesmo afirma ter dívidas milionárias. De igual modo, não seria plausível o empresário querer a intervenção de empresas que ele assume ter quebrado após 10 anos à frente da administração. Com pouca ou nenhuma paciência, diz aqui a nota, Ana Hickman destaca ser a única responsável hoje por tentar salvar o patrimônio construído ao longo de décadas. Ela afirmou que, enquanto acorda cedo para trabalhar e sustentar o filho, Alexandre desperta às 10 da manhã para malhar e atacá-la na mídia. É o que diz aí, páginas, né, desse processo. Então, realmente, é uma resposta, né? Eu acho que uma das primeiras respostas dos autos que a gente tem por parte da Ana Hickman. Claro que a gente sempre tem acesso a detalhes, fragmentos, a pedacinhos, né, dessas argumentações que vêm a público, mas essa é uma resposta da Ana Hickman, da defesa dela, em que agora praticamente chama Alexandre Correia de vagabundo, né? Alexandre acorda às 10 da manhã para malhar e atacar a ex na mídia, basicamente o que tá escrito aqui. E enquanto ela acorda cedo para trabalhar, alguém comentou aqui que a Ana Hickman acorda às 5 da manhã para trabalhar. E para quem não sabe, né, trabalhar na televisão de manhã exige um preparo que pouca gente tem. Porque você precisa chegar na emissora muito cedo, muito antes, porque tem que preparar o programa, tem que estar pronto, às vezes tem que gravar off e tudo mais. Então, assim, tem todo um pré-trabalho antes de você entrar no ar. É verdade. E não é exagero nenhum falar que a Ana Hickman acorda às 5 da manhã, porque o programa é exibido na televisão pela manhã. Então, e não é um programa gravado, é um programa ao vivo, né? Então, assim, é realmente agora uma resposta bem contundente da defesa da Ana Hickman. Talvez a gente veja mais um vídeo do Alexandre Correia como aquele que ele gravou quando a Ana veio a público para falar sobre o assunto pela primeira vez, muito em breve, já que essa informação agora veio a público. E assim, como eu falei, foi uma resposta bem forte. Foi uma resposta muito forte, né, gente? É aquilo que você falou. Com todas as letras, ela disse que é a única que se vê ali disposta a resolver o problema, que ela acorda cedo enquanto ele acorda às 10 horas da manhã. A gente até questionou ontem aqui, né? Ele fala, tô impossibilitado de trabalhar, não posso fazer... E eu até questionei ontem e volto a questionar aqui. Ninguém tá te impedindo de trabalhar. Eu acho que se você tá levantando às 10 horas da manhã pra poder malhar,
Quem tá passando necessidade, pelo menos na minha opinião, levantaria pelo menos umas 6, umas 7 horas para buscar um emprego, para buscar um trabalho, para tentar, né, monetizar de alguma forma. Quem consegue hoje acordar um pouquinho mais tarde é porque ou trabalha em outro horário, e aí tá ótimo também, porque tem uma galera que trabalha tarde e noite, e aí você não vai acordar às 5, 6 horas da manhã. Acorde meio-dia pra frente e tá tudo certo também. Mas o importante é, se ele tá passando tanta necessidade, como que ele tá vivendo ao longo desses anos? Quem que tá pagando as contas dele? Quando ele tentou ser candidato a vereador, de onde que surgiram aqueles milhões de reais que ele teve que declarar? E a verba de campanha, não é? Que também foi destinada para campanha eleitoral. De onde que tá vindo? Quem tá pagando? É aluguel que ele tá morando? A academia, ele não tá fazendo publicidade de academia, é permuta? E aí? Inclusive, Daniel, teve uma história que a própria Ana Hickman veio a público falar sobre essa situação, né? Dos pais dele e ele estarem morando num apartamento que é dela, né? Sim. Então, até isso tem também. Então, a gente vê muitos comentários aqui, muita gente falando que a Ana Hickman tem que dar pro Alexandre Corrêa o que é dele por direito e tudo mais, mas assim, taxativo o que o artigo fala, né? O que a defesa da Ana diz nessa nota publicada pela Fábio Oliveira. Basicamente fala, ele tá querendo ativos de uma empresa que ele afirma que tá falida e que ele foi administrador durante muitos anos. Então, realmente, essa conta não tá fechando. Alguma coisa, assim, parece que não tá certo nessa conta. Exatamente. Não tá funcionando aqui. A Nádia fez alguns comentários aqui no nosso chat, né? E eu concordo com absolutamente tudo ali, né? O que foi, diretor? Ela até comentou aqui, ele era o gestor financeiro, quem duvida que ele, quando viu o barco afundando, não fez o pé de meia, né? Ela questiona aqui. A gente não sabe, só que a Ana Hickman coloca nesse processo que foram feitas transferências ali, né? Da conta da empresa para uma conta pessoal e não existe onde está, né? O rastreio desse dinheiro. E falar que as empresas Ana Hickman estavam falindo não é algo que eu acredito. Juro, assim, tipo, nossa, empresas Ana Hickman falindo. Porque o nome Ana Hickman no Brasil, ele é muito forte. A Ana Hickman tem marca de esmalte, marca de sapato, de óculos, de roupa, de tudo que vocês imaginarem, né, Ítalo? E é licenciamento em cima de licenciamento, perfume. Sim. Então, não acredito que estaria do nada assim falindo. Empresas que estão indo bem só vão à falência, pelo menos que a gente vê aí, né, na história, só por má gestão. Pode ser, como pode não ser. Aí quem vai ter que provar é a Ana e o Alexandre Corrêa. A gente espera que a justiça seja feita logo e que dê aí um resultado, porque fica essa briga na rede social, né? Que coisa feia. O Alexandre, cada vez que passa, fica lá choramingando, né? Uma humilhação até pra ele. Um homem dessa idade, né, deveria ter um pouquinho mais de vergonha na cara. E quando eu falo vergonha na cara, não é pra querer humilhar o Alexandre, não, gente. Eu falo vergonha na cara porque eu, pelo menos, eu não teria coragem de gravar um vídeo chorando. Poderia estar na merda, vendendo almoço pra comprar o almoço do dia seguinte, mas eu nunca teria coragem de gravar vídeo em rede social. Mas nunca! Desse jeito? Não, me humilhar assim de graça... A gente para pra pensar, né, até que ponto que a gente chegaria se tivesse numa situação parecida, mas eu realmente não consigo imaginar nenhum contexto onde isso seria, sabe, pudesse ajudar de alguma forma, porque se já tá o processo correndo na justiça, não tem pra que ficar tentando fazer isso. É óbvio que muita gente fala aqui que ele só quer se defender, porque a Ana, né, falou que ele agrediu ela, mas ao mesmo tempo tem toda aquela situação onde a versão foi mudada, onde existiram hematomas que a própria Ana chegou a apresentar, e até hoje não tem uma conclusão desse caso, né? Então é no mínimo esquisito tudo isso que acontece, e mais uma vez, não existe nenhuma lei judicial que esteja proibindo o Alexandre de trabalhar. Toda a situação envolvendo a imagem dele atrelada a essa situação da Ana Hickman só está em alta porque ele faz questão de que assim seja. Ele continua utilizando dessa situação
para se manter em alta na mídia. Não sei se isso é uma estratégia da defesa dele, não sei se ele tem vontade de ser famoso, mas que tá dando certo, tá. Só que todo mundo vai olhar para a imagem dele e vai lembrar dessa suposta agressão, mesmo que ele seja, no final das contas, uma pessoa realmente inocente desse caso. Mas fica aí, então, essa reflexão, né? Se é que a gente pode chamar assim, mas a Ana Hickman, então, traz à tona, né, essa resposta por parte da defesa dela. Vamos ver como que vai ser a reação agora da outra parte. A Nádia até comenta aqui, ó, ele confessou que ela prendeu o braço no portão que ele empurrou, e ele confessou no início, depois disse que não agrediu. E teve aquele caso também, né, que o Léo Dias tentou conversar com ele, o Alexandre negou tudo ali no início, mentiu pro Léo Dias, isso acabou virando uma bola de neve também, né, que ele teria evadido do local para não ser preso em flagrante, pelas informações que a gente tem, não é? Da época, né? Do dia 11 de novembro ali, quando tudo aconteceu. Então, a situação até hoje, ela tá mal contada, né? Muito mal contada. A gente vê aí essa onda, e eu entendo que o Alexandre fale e queira dizer, não, eu quero me defender nas redes sociais, só que rede social não é lugar de defender. Seria o momento dele, poxa, se eu estou desempregado, deixa eu tentar pelo menos monetizar aqui as minhas redes sociais, me sigam, eu não serei o pseudo-influenciador que só vai falar de Ana Hickman, não, eu vou tentar criar conteúdo aqui, né, e se você gostar, me segue, e aí o problema que eu tiver com a Ana Hickman eu resolvo na justiça, é saber aproveitar um pouco disso, só que você abre o Instagram dele, só tem Ana Hickman, parece que é o fã-clube da Ana Hickman lá, isso que tá feio, né, um homem dessa idade, velho já, né, cabelo branco, pai, poderia ter um pouquinho mais de bom senso, não é? Cuidar da própria dignidade, sabe? Cuide ali né? Busque um bom psicólogo, um bom psiquiatra, vai atrás, vai no SUS mesmo, se não tem dinheiro pra pagar um plano de saúde, pelo amor de Deus, precisa seguir a vida, fica com essa lenga-lenga chata, de só fala da ex, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Alexandre, ela já tá ótima, já tá feliz ali, supera essa história aí e vai viver a sua vida, ó. Mas bora girar então e falar sobre reality show do SBT. Foi confirmado naquela entrevista que a Dani Bay deu pro Flávio Rico que o The Voice vai estrear no SBT e o Boninho confirmou agora quem será o apresentador. Ele mesmo, MC Laifinho. Thiago Leifert foi confirmado aí, Daniel, depois aí de 2 meses, né, de ter retornado à televisão aberta, trabalhando no SBT, disse que ia ficar apenas na narração, ao ser questionado ali pelo César Filho, né, durante o SBT Brasil, mas agora voltou atrás e aceitou o convite feito pelo Boninho para apresentar o The Voice Brasil no SBT. O apresentador já esteve à frente do formato na TV Globo durante 9 anos, entre 2012 e 2021, né? E ele disse que esse formato só traz boas recordações para ele. Olha. E que esse seria aí o motivo, né, dele aceitar voltar para esse programa. Para quem não lembra, ele, claro, saiu da Globo depois de toda aquela situação envolvendo a filha dele, problema de saúde, ele se afastou da emissora, houve um namoro de um possível retorno ali dele para a Globo, mas a vontade dele de trabalhar com internet também, né, e a falta de vontade da Globo de permitir que ele tivesse essa liberdade fez com que ele se afastasse ainda mais da emissora. Agora narra a Liga dos Campeões no SBT e será o apresentador do The Voice a partir dessa próxima temporada. Ainda não sabemos do próximo semestre, provavelmente, próximo semestre, já 25 ainda, né? Provavelmente. O SBT tá estudando ainda como que vai ser produzido esse The Voice. A gente sabe que a estrutura é muito grande, tem toda a seleção, a pré-seleção, a escolha das pessoas. Não é algo simples, né? Pra Globo já era muito custoso. Agora é aquilo que a gente já falou várias e várias vezes aqui também. É você pegar um formato que não deu certo na Rede Globo, na verdade deu certo durante muitos anos, mas que nos últimos já estava extremamente desgastado e acabou virando estrela da casa, né? A Globo descartou o The Voice, que é um formato caro,
para tentar produzir algo próprio, né, que é o Estrela da Casa, que é caro também, mas aí você não tem que pagar os royalties, pelo menos, né? É um produto próprio, você só gasta com a estrutura do programa. E é você pegar algo que já foi descartado pela maior emissora da América Latina, que já não estava dando audiência, para tentar colocar mais uma vez no ar e gastando muito dinheiro. Eu acho que aquilo, se der 3, 4 pontos é muito, porque se na Globo não estava funcionando, quem dirá que vai funcionar ali no SBT também. Agora, eles pegaram o Ctrl+C e estão dando Ctrl+V no SBT. É o mesmo apresentador, é o mesmo diretor, é o mesmo tudo. Só falta a gente ver se os jurados vão ser o mesmo, se vai ser o Sérgio Malandro, o Décio Pitinini, a Mara Maravilha e quem mais ali, né? Se vai ser o pessoal ali, elenco do SBT. Eu realmente espero que sejam pessoas de peso. Eu acho que serão, porque o Boninho foi o responsável por dirigir todas as temporadas do The Voice. O próprio Life a gente vai estar apresentando. Então, por mais que eu ache que vá mudar um pouco no formato de se aproximar um pouco mais do público, porque a gente sabe como é o SBT, como era a Globo, né? Uhum. Talvez exista sim um trabalho com nomes respeitados da música, né? Até porque o próprio The Voice lá na Globo, eu sinto que mudou bastante, misturou muita gente, mas sempre eram nomes relevantes, né? É verdade. Não acho que a própria empresa que é detentora dos direitos vai gostar se forem, né, ali pessoas que não são tão relevantes assim. Agora uma outra coisa, Daniel, que a gente falou há um tempo atrás aqui, que a Globo ofereceu uma tal de Love Letter, que é um valor milionário dado aí para ex-funcionários da emissora, para, digamos assim, assinar um contrato de não competição com a Globo, né? Se o Boninho tivesse aceitado isso, ele não poderia estar fazendo o que ele está fazendo. Só que o Boninho recusou, ele não aceitou esse agrado, ele ficou então livre esse mimozinho aí, e ele vai com tudo pra cima da Globo, porque não é só o The Voice, a gente sabe que tem um outro reality show que tá pra vir por aí, não sabemos se vai ser o Life que vai apresentar também, mas dizem, né, que é um reality show também de confinamento, como é o BBB, como é a Fazenda. Vamos ver como é que vai ser, mas é esperado ainda para o ano de 2025. Torço muito para que dê certo de verdade, embora eu acho que não é um formato que, como você bem disse, né, vai dar certo no SBT, porque não deu certo na Globo. Deu certo, mas foi caindo. Chegou a perder para a Fazenda durante um tempo. É verdade. Perdeu na Globo para a Fazenda. Então, eu acho que isso já são sinais de alerta, mas talvez seja até um movimento feito pelo Boninho para o mercado publicitário, até também para a detentora dos direitos, para tentar comprar alguma coisa. É isso que eu tô achando que é também. Pode ser um pacotão aí, o The Voice foi enfiado no meio. Porque, ó, lembrando que quando o The Voice saiu da Globo, a Endemol Shine Group Benjamin, é um nome gigantesco. Que é a mesma dona do BBB. A mesma dona do BBB, que já processou o SBT no passado por conta do Casa dos Artistas, importante reforçar. A Endemol estava negociando, conversou com a Record, conversou com a Band, conversou com outras emissoras ali, para tentar levar o The Voice, porque para a Endemol, eles não queriam o The Voice fora do ar, porque é um programa mundial, um sucesso mundial, e para eles ter esse formato no ar, é aquilo, olha, a gente tem no ar o The Voice, o BBB, o não sei o que, então para eles valorizam outros projetos que eles tentem vender aí para outras emissoras, não é? Então, houve essa negociação. Eu acredito que eles possam estar, inclusive, arcando com a parte da produção desse programa, ou até a coprodução, no caso, não é? Ou até mesmo amarrado tudo num formato só, né, num contrato só, assim como eles fizeram com a Globo no passado, de renovar o BBB somente se a Globo produzisse o No Limite, que foram 3 temporadas horrorosas que a Globo fez por livre e espontânea pressão e disse, não vamos produzir mais. E aí depois surgiu Estrela da Casa como uma alternativa para caso um dia a Globo perdesse o BBB, eles terem uma outra opção ali, mas a gente sabe que dinheiro não aceita desaforo, enquanto a Globo tiver cash para pagar e a Endemol quiser receber, eles vão continuar com essa parceria de 25 anos que dá muito certo, né? Na medida do possível, diga-se de passagem. Agora, eu acho que foi muito bem amarrado esse contrato para que o SBT produzisse o The Voice Brasil. E aí podem vir outros formatos também por conta dessa negociação. Eu não duvido nada que venha muito em breve aí
uma temporada da Casa dos Artistas, licenciadinha, com formato modificadinho. Exatamente. Né? Porque, como eu falei aqui, o SBT conseguiu se acertar com a Sony e trouxe de volta o Show do Milhão, porque também tinha muitas similaridades com Quem Quer Ser o Milionário. É verdade. Fizeram alguns ajustes no formato, né? E agora o programa tá no ar. O mesmo pode acontecer com a Casa dos Artistas, agora é aquilo. Será que isso não vai entortar o rabo lá com a TV Globo? Será que a Globo não vai entrar na briga com a Endemol também por conta disso? Ou vai fazer uma vista grossa porque não quer perder o formato, né? Porque no final das contas vai ter um monte de formato parecido e isso só vai fazer o quê? A audiência do BBB, que é o formato original, e por ladeira abaixo, que foi basicamente o motivo que fez a Globo entrar com aquele processo no comecinho dos anos 2000, mas a gente vai continuar acompanhando, né? Mas é aquilo também, né? O Boninho, ele é assim, ó, com a Endemol. Eles são amigos, são parceiros, então pode ser que a gente veja realmente esse formato vindo aí, se for de interesse do SBT. Eu acho que é uma boa se o SBT quiser investir nisso, mas que faça com cautela, tá? Porque reality de confinamento tem pay-per-view, tem que ter o pay-per-view, tá? Não sei como que vocês vão fazer. Talvez seja até uma possibilidade, Ítalo, deles começarem a monetizar o Mais SBT, viu? Com certeza. É uma possibilidade. Lança lá a assinatura, quem quer assinar, assina, quem não quer, não assina. Eu vou assinar porque eu quero ver, eu adoro um reality de confinamento. Mas a gente espera que tenham dinâmicas que não fiquem próximas ao do BBB e muito menos da Fazenda, que sejam coisas diferentes ali. Porque se ficar essa mesmice, aí vai ficar muito chato pra gente assistir mesmo, tá? Boa sorte aí pro Lifer. Tô curioso pra ver como que vai ser essa estreia aí do The Voice no SBT. Vamos falar agora de bomba familiar, é isso? Luciano Camargo falou sobre a dupla com o irmão. Isso aí, Daniel. A gente sempre fica na dúvida, porque tanto o Zezé quanto o Luciano estão com trabalho solo, né? O Luciano, ele foi na Ana Maria Braga no começo da semana para falar sobre a vida pessoal dele, falou sobre os 25 anos de casamento dele com a atual esposa, né? Falou sobre a vida pessoal dele e sobre esse trabalho com a música gospel. E aí ele foi questionado pela Ana Maria Braga sobre a dupla dele com o Zezé de Camargo, abre aspas. Vocês ficaram juntos como dupla por quanto tempo? Perguntou a Ana. E aí o Luciano respondeu, nós estamos, né, Ana? O Zezé tem o projeto dele cantando sozinho, que é o Rústico, que é um sucesso por onde passa. E temos o Zezé de Camargo e Luciano, o meu projeto cantando louvores também. Respondeu ele aí, sendo rebatido pela Ana, que falou, quer dizer então que foi uma decisão conjunta de vocês dois? E o Luciano responde, abre aspas, sim, quando eu me converti eu senti no coração que eu tinha isso como uma missão, que era levar a palavra para o Senhor através da minha voz. No meu olhar naquela época era como se eu tivesse que devolver algo para Jesus, mas claro, era o olhar ainda de um menino, de uma criança na fé, porque Deus não pede nada pra gente, Deus não pede nada de volta, mas era um olhar que eu tinha com muita inocência. E aí, Daniel, isso vem em encontro, essa pergunta da Ana Maria, vem de encontro com algo que o Zezé falou um tempo atrás, eu não sei se você vai lembrar, que o Zezé ficou sabendo depois dessa decisão do Luciano, de cantar solo, né? O Zezé ficou sabendo depois. E aí o Zezé fez esse projeto rústico dele, que também é uma questão solo. Se eu não me engano, ele chegou a dizer que era um evento ali, né? Não era nem um teste, nem nada. Ele cantou solo, tipo um acústico, acabou dando muito certo e aí ele manteve, né? Eu lembro que teve algo relacionado a isso. Não era pra ser um projeto, né? E na época, o Zezé disse que ficou muito surpreso com o projeto solo do Luciano, né? Ele realmente não sabia que o irmão ia lançar um álbum sem ele. E isso, claro, a gente já deu várias pautas aqui sobre Simone e Simaria, né? A gente sabe como que pode se tornar algo bem complicado uma relação entre irmãos trabalhando juntos, mas é claro que os dois têm uma carreira muito mais longeva que é Simone e Simaria, né? Então eles devem se entender com certeza também. Ou não, até né? Porque, né, Daniel, eles continuam fazendo sucesso, embora não com músicas novas, embora o Zezé não esteja mais 100%, continuam fazendo shows pelo Brasil inteiro, né? Com esse projeto dos dois e também com o projeto solo que cada um faz.
É bom que cada um vai pro seu lado também, né? Cada um vai pro seu lado, cada um vai mantendo ali, porque a gente sabe que existem as brigas familiares também. Tem a história da Cleo Loyola, que a gente não pode esquecer, que é a ex do Luciano, que detona o Luciano, detona o Zezé, detona a Graciele, a Amable, Zilu, todo mundo. Ela que agora é catomante, não é catomante, é vidente, sensitiva, eu não vou lembrar qual que é a nomenclatura que ela usa. Inclusive a Cleo tá convidada a vir ao nosso programa, o Luciano, quem quiser participar aqui, conversar com a gente, tá convidado a participar do Papo de TV. Então ele conversou um pouco mais ali com a Ana Maria Braga. Ana Maria, que é madrinha de casamento dele, eu não sabia dessa história. Você sabia disso? Ele chamou ela pra renovar os votos, né? Chamou ao vivo, né? Pra ela Convida ao vivo de que não novo. dá pra negar também, né? O ponto ao vivo é que não dá pra negar, é verdade. Então, não dá pra dizer não. Dá pra falar, vamos conversar, né? Claro, vamos ver sim. Então, ele falou, mas eu percebi que algumas respostas ele meio que deu uma desviadinha, assim, né? Porque a gente sabe que existe toda uma briga judicial entre partes da família Camargo. Teve toda aquela torta de climão no passado entre a Vanessa e a atual esposa do Zezé, né? A Graciele Lacerda. E querendo ou não, como dupla, acaba respingando no Luciano também. Aí vem a ex do Luciano e detona também. Então a gente sabe que é um campo minado ali. Você tá ao vivo, em rede nacional, na maior emissora da América Latina, maior ibope da manhã, é também um pouco mais perigoso. Qualquer coisinha ali fora do trilho pode dar a entender alguma coisa, não é? Então tá aí, muito sucesso pro Luciano nessa nova etapa da carreira dele. Eles que dizem que mantêm a carreira juntos, mas até o presente momento a gente não vê muitas apresentações deles, né? Da dupla Zezé de Camargo e Luciano. A gente vê mais o Zezé e mais o Luciano. E teve toda aquela coisa também, né, Ítalo? Que a gente trouxe aqui do problema de voz do Zezé, né? Tem até um vídeo no nosso Shorts aqui, que acho que é um dos mais vistos do nosso Shorts aqui do canal, onde a voz do Zezé falha muito ali num show, acho que foi ano passado, ano retrasado, não me lembro. E isso acabou viralizando, né? Não aconteceu só uma vez, foram algumas vezes. Então a gente sabe que tem tudo isso e que acaba afetando a dupla também, uma vez que o Zezé era a primeira voz ali da dupla, né? E oficialmente ainda né? Sim. Ainda existem, né? Os shows que eles fazem, reduziu realmente, porque era antes. Mas, como você falou, né? Tem esse trabalho solo dos dois, que é o que a gente mais vê nas redes sociais. Mas a dupla continua e o Luciano fez questão de falar isso mais uma vez, como o Zezé também já havia sido questionado antes e falou, mas falou que ficou surpreso, que não sabia que o irmão tinha esse plano, né, de gravar esse projeto solo naquela época. Tá aí então, né? Sucesso pra eles. Bora girar! Nós estamos ao vivo. Você aí que tá assistindo, você já se inscreveu aqui no canal? Acabou! Um excelente sábado pra você. Acho que eu vou dormir um pouquinho, porque amanhã tem que ter pique pra fazer a live depois do BBB. Você vai estar aqui, né? Torcemos que sim. Sim, estarei aqui. A gente vai trazer todos os detalhes da formação do Paredão desse domingo e também abrir já as primeiras enquetes. Enquetes. Meu amigo, eu estou ansioso porque provavelmente, eu diria que certamente teremos a Aline nesse Paredão. É verdade. Vamos ver como que as torcidas vão se comportar nessa briga aí. Vamos ver como é que vai ser nessa noite de domingo. É verdade, Emílio. A gente segue acompanhando, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha e vou repetir o que eu disse no começo, hein? É importante você seguir, né, acompanhando tudo aqui, veja as playlists, veja tudo, que o Papo de TV tá sempre muito bem atualizado pra você, tá bom? Tamo indo embora. Isso aí, se inscreve, ativa o sininho também, ajuda a gente a bater mais uma meta. É isso aí. É isso aí, a gente volta amanhã depois do BBB. Adiós!